A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. Olá, eu sou Raíza Bernardo e esse é o Papo de Sucessora, o primeiro podcast criado por uma sucessora real para todas as sucessoras do meu Brasil. Aqui nós vamos falar sem filtro sobre as dores e delícias da empresa familiar, trazendo muitos insights de negócios, liderança, alta performance e, claro, casos reais de sucessão para que a gente possa aprender e aplicar nas nossas famílias. Agora eu vou logo te dando um aviso, tem uma coisa aqui que é uma regra. Nós acreditamos em negócios prósperos e famílias fortes. E se você compartilha dessa ideia, já se inscreve no canal e me segue no meu perfil do Instagram, no @RaízaBernardo. A indignação serve para que a gente não aceite as coisas como elas estão e a coragem para mudá-las. Essa é uma frase de Santo Agostinho e eu achei que tinha total sentido com todos os desafios que nós, empresárias sucessoras, nós enfrentamos no nosso dia a dia. E é sobre isso que vamos falar nessa live de hoje. Eu estava fazendo a quaresma de São Miguel e uma das frases que Frei Gilson trouxe na semana passada foi essa frase de Santo Agostinho, que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. E eu parei para refletir isso, eu digo, tem todo sentido. Para que a gente tenha esperança em algo, a gente precisa primeiro se indignar com o que não está legal e ter coragem para mudar. E trazendo um pouco para a nossa realidade, e com certeza a gente tem que se indignar com algumas coisas que estão rolando nas nossas empresas, nas nossas famílias, na nossa rotina. E essa indignação, ela é uma indignação saudável, é uma filha linda da esperança. Então a primeira coisa é a gente se indignar. Se indignar com o que não está certo, se indignar com o que não está no nível do que a gente gostaria de entregar em termos de excelência. Se a gente começa a se acostumar com resultados ruins, se a gente começa a se acostumar com a mediocridade, com certeza a gente não vai conseguir mudar os resultados que a gente enfrenta. Né? E quando eu comecei no varejo, tinha muito essa frase, mas é porque sempre foi assim. Né? As pessoas vão se acomodando, elas vão se acostumando a considerar normal algo que é indigno ao que elas podem entregar. E era sempre essa frase, mas sempre foi assim, é porque é assim que faz. E aquilo me indignava, porque quando a gente está no começo, a gente tem aquela indignação, né? A gente tem aquela vontade de fazer, aquela energia e tal, e a gente quer mudar o mundo. Os jovens querem mudar o mundo. E eu pensava, não tá legal isso aqui não. Deve existir uma nova forma de fazer. Existe ciência por trás do varejo. Eu tinha essa frase, eu ainda repito essa frase hoje em dia. Não. Não é só uma questão de, sempre foi assim, porque assim não existe ciência por trás do varejo. A gente é que não tá indo aprofundar, buscar essa ciência. Mas só que assim, a indignação sozinha, ela não resolve. Você só ficar indignado, você parece uma rebelde, sem causa. Além da indignação, você precisa da coragem. Coragem para estudar e pensar em soluções. Coragem para mexer em rotinas. É muito ruim mexer em rotina, né? Para pensar um pouquinho quando a gente decide fazer uma dieta, quanto isso mexe com a gente. Ou, por exemplo, a gente está aqui na quaresma de São Miguel, acordando todos os dias 4 da manhã, de segunda a sábado, às 4 da manhã. Mexe na rotina da gente, é muito difícil. Meu Deus, às vezes eu fico uma sonâmbula. Agora mesmo eu tô uma sonâmbula. Mexe com a rotina da gente. Então é preciso ter coragem pra gente se aprofundar, mexer com a rotina, desafiar formatos consolidados, encarar a resistência das pessoas. As pessoas têm resistência, gente. As pessoas querem ficar fazendo a mesma coisa todos os dias. Elas não estão nem aí, às vezes, se isso que elas estão fazendo não faz o menor sentido mais. Virou paisagem para elas. Não há mais a indignação. Só que a indignação sem coragem para mudar, sem pagar o preço de mudar, ela é só uma rebeldia. Para que haja esperança nos nossos projetos, nos nossos negócios, nas nossas famílias, a gente tem que ir um pouquinho além da indignação e ter coragem para mudar. Então é normal, quando a gente agita o ambiente, a poeira dá uma subida, sabe? E isso acaba incomodando demais as pessoas. Então, com certeza, vocês enfrentaram isso em algum estágio da vida, ou se não, vão me enfrentar.
E se você não está enfrentando resistência, saiba, você está na sua zona de conforto, você não está exercitando a sua indignação. E aí que entra muito essa autoanálise, sabe? Você quando estiver analisando e planejando sua semana, é preciso que você faça uma reflexão sobre seu tempo, sobre seus projetos, sobre o que está te impedindo de agir, né? Tem muita coisa que não tá do jeito que a gente gostaria. Eu enfrento isso diariamente, semanalmente. Tem muita coisa que não está do jeito que a gente gostaria, que os resultados estão aquém do que a gente gostaria, que a gente não chegou lá, seja por falta de conhecimento técnico, seja por falta de um encaixe no trabalho, seja por falta da sua energia, de canalizar, se concentrar naquele projeto, porque às vezes a gente está em outras áreas. Mas é importante que a gente pare e pense um pouco. E esse é o momento ideal para isso. Eu vou dizer por quê. Faltam 105 dias para o fim do ano. 2025 está quase acabando. Mas ainda tem muito tempo para fazer muita coisa. E o primeiro ponto é indignação. É preciso que você olhe para tudo que você conquistou esse ano e você celebre. Mas que você também olhe para o que você queria conquistar e ainda não saiu do papel. E aí que vem essa indignação. Só que, como eu disse, a indignação sem coragem para mudar, ela é só uma rebeldia, ela é só uma insatisfação, ela é só reclamação. E aí ela é vazia. A esperança, ela surge a partir do momento que você se indigna e você toma coragem para mudar. Então eu vou fazer algumas perguntinhas aqui para você refletir. E aí eu quero que você coloque num papel assim 3 esferas. Sua vida pessoal. Eu sempre trabalho essas 3 esferas com minhas alunas, minhas mentoradas. Vida pessoal, que aí é você. Vida familiar, que é você inserida na sua família. E a vida profissional. Tá? É você inserida num time, num projeto profissional, com equipe. Sempre trabalha essas 3 colunas. Porque a gente tem que trabalhar em bloco essas 3 colunas. Para a gente liderar nossos negócios, a gente antes tem que liderar nós mesmos. Depois liderar nossas famílias. Como assim liderar, Raíza? Existe alguma mulher que consegue trabalhar em paz se o lar dela não está em paz? Não, né? E assim, intercorrências acontecem na vida de toda mãe de família, na vida de toda dona de casa, na vida de toda esposa. Crianças adoecem, profissionais que nos ajudam falham. Intercorrências 1000 acontecem na vida da gente. Carro quebra. Mas o que é que disso da nossa rotina familiar? O que é previsível? O que é organizável? O que é planejável? Tudo que é planejável tá redondinho? Ou tem como a gente se dignar um pouquinho aí e ter coragem para planejar melhor e para mudar? Vamos lá, 105 dias até terminar 2025. Vamos terminar 2025 tendo avançado bem nessas 3 esferas? Sua vida pessoal, sua vida familiar e sua vida profissional? Por que pessoal e não só familiar, Raíza? Porque a gente precisa organizar o nosso eu. Essa autoliderança. Como é que tá a sua rotina de saúde? Tá aí o ano se acabando. Você fez seus exames preventivos? Você tá com o seu check-up em dia? Você tá com os hábitos saudáveis? Suas taxas estão ok? Você tá praticando exercício físico? Como é que tá seu sono? Como é que tá a sua alimentação? O que é que você tem lido? O que é que você tem assistido? O que é que você tem conversado? Quais são os pensamentos que reinam na sua mente? Tá com a mente tranquila ou tá com a mente agitada, ansiosa, nervosa? Como Marta agitada? Marta. O que te preocupas? Maria escolheu a melhor parte. Será que vocês que estão aqui me escutando hoje, vocês estão escolhendo a melhor parte? É a reflexão. Com essa reflexão vem a indignação. Com a indignação vem a coragem. E da indignação e da coragem nasce a esperança. Santo Agostinho, não fui eu. É Santo Agostinho que está falando.
E essa provocação que eu quis começar essa semana hoje, sabe? Que eu acho que é uma provocação válida para todas nós. Eu mesma faço essa provocação constantemente. Tô sempre analisando. Porque há tempo de mudar, gente. Mas se a gente não para pensar, a gente trava. Então vamos lá, quais são as perguntinhas? O que é que exatamente me indigna? O que é que está me causando indignação hoje? Seja no ponto de vista pessoal, familiar ou profissional. Por que eu ainda não mexi nisso? O que é que está me travando que eu ainda não mexi? Tem algum tema na sua empresa, alguma área que está te causando revolta, indignação, e você ainda não mexeu. Por que você não mexeu? Medo de errar? Medo do que os outros vão pensar? Medo do time? Da família? Semana passada eu estava na fila do avião e uma empresária falando. Demorou 10 anos para a gente mudar, demorou 2 anos para a gente consolidar a mudança do nosso RP, do sistema operacional deles. Eles saíram do sistema operacional caseiro, né, para um SAP, né, que é bem robusto e tal. E é muito dolorosa essa mudança, toda evolução é dolorosa. E ela disse, olha, perdi... Primeiro foi a gente, mão na massa, os donos, com os melhores de cada área. E mesmo os melhores de cada área, sofremos muito e ainda perdemos alguns no meio do caminho. Mas valeu muito a pena. Nossa empresa cresceu mais de 30% nos últimos 2 anos. Então, às vezes, o crescimento que a gente está buscando é a dor que a gente não está disposto a suportar. E é bom a gente avaliar. Toda evolução, ela demanda sacrifício. Né? Mas se a gente não faz esse sacrifício, as coisas vão ficando muito longe depois. Os concorrentes vão passando pela gente, o tempo vai passando, as crianças vão crescendo e aí você não toma as providências e vai levando muito a vida, deixa a vida me levar, sem intencionalidade, sem intensidade. Aí depois está reclamando que os resultados não acontecem. O que é que de pior pode acontecer se eu agir? Essa é uma das perguntas. O que é que de pior pode acontecer? Se eu tomar essa decisão aqui, o que é que de pior pode acontecer? Muitas vezes a gente fica procrastinando muito decisões. Empurrando com a barriga decisões que são importantes, que precisam ser tomadas, que já era para ter sido tomada. Mas a gente fica, eu não sei porquê, numa trava, num impedimento. Quando, na verdade, se a gente simplesmente parasse para pensar o que de pior pode acontecer se eu tomar essa decisão. Quando a gente começa a escrever esses piores cenários, não são cenários tão ruins assim. E para cada um desses cenários, você tem um plano B. Preciso que vocês reflitam sobre isso. É importante que a gente reflita sobre isso. O sucesso dos nossos projetos está numa reflexão como essa. De uma indignação dessa. Qual o custo de não mudar nada? Tudo bem, já vi que se eu agir, o pior que pode acontecer é isso. A, B e C. Tá, e se eu não mudar nada? O que é que acontece? Acontece alguma coisa também. Com certeza acontece. Porque não existe não mudar nada. Você pode ficar parado diante das circunstâncias, mas as circunstâncias estão mudando o tempo todo. O mercado está mudando numa velocidade assustadora. Eu estou repetindo isso exaustivamente aqui. E não sou eu. Todos os canais de informação, de conhecimento, de estudo de negócios, de mercado, de comportamento do consumidor, tá todo mundo falando a mesma coisa. Com inteligência artificial, gente, a gente tem uma revolução acontecendo. Não é mais o futuro, é o presente. Silvio Meira estava dando uma entrevista e dizendo que daqui a 5 anos as empresas que não tiverem acomodado completamente IA na sua rotina de trabalho, e não é aquela utilização da IA que a gente usa hoje em dia no GPT para fazer um resuminho de uma reunião, não, gente. É o uso de uma IA preditiva mesmo, que já está antecipando movimentos. As empresas que não tiverem muito bem disso, elas dificilmente vão existir no mercado. Nunca foi tão competitivo.
Mas, ao mesmo tempo, eu não sou daquelas que gostam de vender o fim dos tempos, não, sabe? Porque eu sou do varejo e a gente também já enfrentou muitas situações adversas e chegavam esses players e a gente achava que o mundo ia acabar com os sites chineses, aí o mundo não acabou. Comeu o mercado. A gente teve que se reinventar, teve que buscar brechas. Mas a gente tá caminhando. Então, ignorar a realidade, não tem aquele famoso, né? Você pode até ignorar os fatos, mas você não pode ignorar as consequências advindas dos fatos. Eu gosto muito dessa citação da Ayn Rand e que foi totalmente ressignificada semana passada com o seu Pedro Lima da Três Corações, que ele disse assim, olha, você pode dar uma de doido, aí o pau vai quebrar. Precisamos calcular o custo de não mudar nada. Entender que existe sim esse custo. E a quinta pergunta é, qual o primeiro pequeno passo concreto que eu posso dar ainda esta semana para começar uma mudança? Os grandes movimentos, eles começam pequenos. As grandes empresas, elas começam pequenas. Olha aí, Monique falando. Bom dia, Pedro Lima é fera mesmo. As grandes mudanças começam pequenas. As grandes empresas, essas empresas como a gente conheceu lá no Ceará, que faturam 5 bilhões, 15 bilhões, é tudo bilhão na frente, elas começaram do zero. Lá atrás. E olha para você e para o seu negócio, você não está começando do zero. Você já conquistou alguns parâmetros. Qual o pequeno passo que você pode dar para mudar? Quem chegou agora na live, eu já estou falando de uma citação de Santo Agostinho que me marcou profundamente, que diz assim, a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação é para que a gente não se conforme como as coisas estão, e a coragem para mudá-las. E eu achei que fez todo sentido para tudo que a gente está vivendo hoje, nos nossos negócios, nas nossas famílias, na nossa vida pessoal. E é assim que começa, gente. A gente precisa ter uma indignação por tudo que não está de acordo com o que a gente gostaria, por tudo que não está entregando como a gente gostaria. Mas essa indignação precisa ser coordenada com uma ação corajosa. E é assim que nasce a esperança. A esperança de que nosso negócio vai ser melhor. A esperança de que vamos prosperar cada vez mais. A esperança de que nossos filhos serão um legado vivo. Então, indignação sem coragem é só reclamação. Coragem sem indignação é apenas aquela bravura vazia, sabe? Mas quando a indignação e a coragem se encontram, nasce a esperança. E é essa esperança que eu quero que vocês reflitam hoje. Olha aí, Monique falando. Hoje temos mais informações, tecnologia, mas muitas pessoas, ao invés de olhar para dentro, olham apenas para o lado. Aí bate o medo, a comparação com o concorrente. Tocou num ponto importantíssimo. A gente está muito preocupado em copiar pessoas, em olhar para o lado, quando na verdade a gente tem que olhar para dentro. Até porque o que faz sentido para a pessoa que está ao seu lado não pode não fazer sentido para você. E Deus nos fez únicos e irrepetíveis. Deus não quer que você seja uma cópia barata de alguém. Ele te fez autêntico, ele te fez único, te fez irrepetível. Então, para que tu ser a cópia barata de alguém? Toda cópia é barata. Caro mesmo é a gente olhar para dentro e entender o que é que eu tenho de único, o que é que eu tenho de irrepetível. Qual é a história que Deus quer produzir através de mim? Porque Ele pensou de mim desde o início dos tempos, está lá na Bíblia. Ele me concebeu desde o início dos tempos, na mente dele. E o que é que eu tenho de mensagem? O que é de único que a gente vai deixar? Que marca vamos deixar na Terra? Então essa é a esperança que eu quero que vocês construam hoje. Comecem a construir hoje, na vida e nas empresas de vocês. Se esse tema falou com você, falou no coração, eu te convido a ouvir mais sobre os temas que eu tenho trazido, tanto no meu canal, no YouTube, quanto no Spotify, Papo de Sucessora.
E a gente pode também continuar essa conversa nos directs, porque é por lá que a gente consegue estreitar laços e aprofundar reflexões. E é uma forma também de eu ajudar pessoas que estão traçando rotas em que eu já estive. Agora eu estou traçando novas rotas. As minhas novas rotas, novos caminhos, eu estou sendo ajudado por outras pessoas, por outras mulheres, mentoras, pessoas que me inspiram e que me fortalecem. Mas eu também já percorri um caminho. E este caminho que eu percorri pode ajudar você que está aí querendo traçar essa rota. E a gente pode continuar essa conversa lá no direct também. Eu espero que esse papo de sucessora hoje, né, foi um café mais reflexivo, mais teórico, digamos assim. Às vezes nos falta um pouco refletir. Refletir. É uma correria tão grande, é uma doideira tão grande, é o automático, o operacional sempre, que falta a gente refletir sobre as coisas. Refletir sobre as nossas escolhas, refletir sobre os caminhos que estamos tomando. Falta a gente se indignar um pouco. E ter coragem para mudar. Desejo uma semana abençoada para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Café com a Lívia.